Hoje eu queria falar um pouco sobre silêncio e as suas metas. E para fazer isso eu queria trazer uma frase antes do Epiteto, que é um estoico bem conhecido. E vou ler ela pra gente poder conseguir, a partir dela, pensar em alguma coisa. Quando, no que toca às necessidades do corpo, te ajustas com simplicidade, não te gabes disso. Tampouco, se bebes somente água, não faças disso um pretexto para ficar repetindo que bebes somente água. Se queres impor a ti duros exercícios físicos, no feitio de um atleta, empreende tal coisa para ti, e não para que quem está de fora o observe. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por testar novas coisas, novas habilidades, novas discussões, novos tipos de conhecimento. E eu sempre fazia muita questão de externalizar isso. Eu cheguei mesmo a me criticar se eu tava fazendo aquilo mais para poder trazer isso para os outros do que de fato para mim. E aí a resposta disso é sim, porque o que eu percebi é que as atividades que eu não mantinha durante muito tempo, então eu começava alguma coisa e largava, era justamente porque eu não gostava dela. Eu fiz ela porque ela poderia ter algum tipo de apelo intelectual para os outros, ou algum tipo de apelo emocional, ou enfim, um quê heróico por estar tentando fazer aquilo, ou nossa, como é difícil e você tá tentando isso. E é por isso que hoje em dia eu nunca mais comento com ninguém o que eu tô escrevendo, o que eu tô tentando, coisas novas que eu tô tentando desenvolver pra minha rotina. Eu só fico quieto, eu não falo mais nada. Geralmente quando eu falo alguma coisa pra alguém, tem sim uma vontade minha interna inconsciente de ganhar algum tipo de reconhecimento. Eu acho que todo mundo faz isso. É mais comum do que a gente percebe. Que quando você externaliza algum tipo de esforço, ao invés de fazê-lo propriamente, o seu cérebro não enxerga muito bem a diferença. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Um cara que tem uma ideia para um livro e fica contando para todo mundo, vai ter um estímulo cerebral similar a um cara que tá escrevendo essa ideia em silêncio. Então, eu passei muito por isso. Eu tinha uma ideia nova e eu falava pra Deus e o mundo. E eu nunca chegava a fazer ela. Ah, eu tenho a ideia pra esse conto. Ah, esse conto é genial, olha essa ideia. As pessoas gostavam. Eu falava tanto do conto, mas eu não escrevia ele. Porque, de certa forma, era como se eu estivesse escrevendo ele. Eu tava falando tanto dele, eu pensava tanto nele. Ele tava nos meus diários, eu tava... mas eu nunca sentei a porra da bunda e escrevi ele. Eu comecei a escrever mais justamente quando eu não vou mais contar nada pra ninguém. E se você quer em algum momento compartilhar isso com alguém, tudo bem. Mas espera você, pelo menos, ter uma certa consistência ou ficar minimamente decente naquilo. E eu acho que isso é muito real hoje em dia, porque a gente tá vivendo num boom, né, acho que nunca se treinou tanto, nunca se quis ser saudável tanto como hoje em dia. Eu acho isso do caralho. Eu acho muito legal. Então tem muita gente passando por jornadas fitness, gente que tá comendo bem, gente que largou o álcool, tararara. E no meio disso tem muita gente, e eu incluso fiz isso, e estou fazendo aqui neste exato momento, de certa forma, fazer a questão para que os outros soubessem disso. Então, eu acho que não tem verdade mais pura do que isso. Se você for fazer alguma coisa, faz pra você. Se você não tá fazendo pra você, provavelmente tem alguma coisa suja por trás. Vou contar algumas coisas que já passaram comigo no passado. Eu lembro de, por exemplo, na faculdade, eu sempre li muito e eu continuo lendo bastante, mas tinha uma época que eu escolhia aonde eu ia ler para que as pessoas me vissem lendo. Então as pessoas tinham o Vitor está sempre lendo, nossa, como o Vitor lê, ó. Então eu sentava em lugares da faculdade, ou então eu fazia questão de ler antes da aula começar, então tipo as pessoas iam chegando e eu tava tipo lendo antes da aula começar. Ou então eu tô a fim de ler um livro no meu quarto, mas eu vou ler na sala para que a minha família veja que eu estou lendo, ó, ali, ó. E quando isso tudo deixou de ser importante para mim,
eu li com mais facilidade e mais gosto, porque eu não tava, pelo menos, dividindo a minha atenção com isso. Eu lia com gosto, claro, mas eu não... É mentira se eu dissesse que eu não pensava nisso, sabe? Eu pensava, assim, na atenção que eu poderia ter das pessoas. E, sinceramente, ninguém tá olhando pra você. É tipo aquela pessoa que tá treinando na academia e tá com medo de ser julgada. Tá todo mundo preso a si mesmo, todo mundo tá com vergonha de si mesmo, ou pensando no que os outros estão pensando. Todo mundo tá pensando no que os outros estão pensando. Então como é que essa pessoa vai estar pensando sobre você? Pensa nisso. E ignora isso. Vamos dizer que você começou a parar o álcool. Você parou de beber álcool, você tá acordando 6:30 da manhã e parou de beber álcool. Uau! Do caralho. Aí você começou a fazer isso, você fez isso durante uma semana. E tá conseguindo. Beleza. A primeira semana sempre dá. E aí você sai no fim de semana, chega ali na sua roda de amigos e você começa a se coçar, né? Nossa, como eu quero falar. As pessoas estão falando da vida delas e você tá lá. Nossa, como eu quero falar. Só se policia e não fala absolutamente nada. Você vai ver o quão poderoso é e quão ridículo é. Não vai mudar nada você contar. Talvez alguém mude a opinião que tem sobre você, sim. Mas o que isso importa, sabe? Se a pessoa de fato vê isso acontecendo, ela vai ver isso acontecendo porque você virou isso. Não é porque em uma semana você tá tentando isso. Você provavelmente vai largar, ainda mais se você sair falando. Você teve uma semana, você nem sabe se você vai ser consistente nessas duas coisas que eu usei de exemplo. Então por que diabo você vai sair falando? Se você fez isso durante um ano inteiro, beleza, celebra. Sai pra jantar só pra celebrar. Este ano eu acordei cedo todos os dias dentro do possível e não bebi álcool. Mas cuidado pra não queimar a largada. Eu tô falando muito de mim, né? Eu tenho... Tudo bem, o passado é o passado, mas eu tenho, de certa forma, dificuldade de lidar com a quantidade de tempo que eu perdi buscando aprovação externa. E isso fez com que eu tomasse decisões grandes na minha vida que me levaram pra rumos distantes que não tinha nada a ver comigo, com o que eu de fato queria fazer, com o que de fato me faz feliz. Eu tomei rumos 100% baseados na questão de que tipo de aprovação social que isso vai me dar. E eu tinha sempre esse fraco com o intelectual, então a quantidade de texto que eu escrevi, e nem terminei, mas enfim, a quantidade de texto que eu escrevi, de histórias que eu não queria escrever, mas que tinham um apelo intelectual, que tinham um potencial de críticas aí acadêmicas interessantes, que poderiam ganhar festivais. Em nenhum momento eu parei pra pensar que talvez eu quisesse escrever fantasia, sci-fi, mais bobinha e um texto de aventura que, sinceramente, talvez tenha muito mais a ver comigo. Sei lá, eu ainda tô descobrindo isso, né? Mas o que eu de fato sei é o que eu não quero mais escrever hoje. Ainda tô tentando descobrir o que eu quero escrever, mas hoje eu sei que eu gastei uns 5, 6 anos escrevendo coisas que a raiz do que me motivava eram bem sujas. E tá tudo bem, faz parte do meu aprendizado, da minha vida, e eu sou quem eu sou hoje por conta de tudo que eu passei. Então eu jamais vou me arrepender do que houve. Mas eu tenho sempre em mente a partir de agora que eu não posso me deixar levar pelos outros. Senão eu vou levar uma vida miserável, provavelmente. Triste. Eu só quero ser eu, fazer o que eu quero fazer. E eu incentivo vocês a terem um pouco desse policiamento no dia a dia, especialmente quando você tá tentando fazer alguma coisa nova. Pensa, você tá tentando melhorar a sua vida, melhorar a sua persona, o seu caráter. Faça isso em silêncio.
Faça isso porque você merece isso. Você merece melhorar. Você quer melhorar porque chegou a hora. Porque a vida, no fundo, é sobre melhorar. Eu quero morrer o melhor ser humano possível que eu posso ser. Eu quero chegar lá no fim, olhar pra trás e falar: eu dei o meu melhor. Eu fiz tudo o que eu podia dentro do possível. Eu não quero chegar lá e olhar pra trás e pensar: eu vivi uma vida às custas da opinião de outras pessoas que no fundo não estão nem aí pra mim. Não. Isso é muito mais assustador que muita coisa. Eu vou ficar aqui por hoje. Eu falei muito, eu vou ter que fazer uma edição bem inteligente aqui, porque tem coisas que eu sinto que eu fugi, então eu tô tentando editar esses vídeos pra eles ficarem numa linha narrativa mais clara possível. Vamos ver se eu consigo, e é isso, gente. Um abraço.